Olá pessoal, 7 de julho de 2025, estamos aqui mais uma vez apostos para o nosso Vida Feliz. O nosso tema hoje é sobre ansiedade, e fazer uma reflexão sobre a ansiedade, nesse estado que toma conta de muitas pessoas, que traz muitos problemas para a vida das pessoas. Bom dia, Neto, bom dia, minha querida cunhada Marta, bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ver essa transmissão. Estamos aqui mais uma vez, aguardando o pessoal que gosta, que costuma, que consegue estar ao vivo. Sempre o Neto, sempre minha cunhada também, Luiz Martins, minha filhota linda, tá lá no aeroporto, pronto para embarcar, meu amor. Boa viagem para você, bom trabalho, que tudo dê certo. Rosa, amigona querida também, Lourdes Valéria. Então, meu querido Zé Ricardo, outro também que tá sempre aí com a gente ao vivo, mas todos vocês que de alguma forma acompanham aqui as nossas reflexões, a minha gratidão. E, enfim, que o Geraldo Lulu também te amo, minha filha, te amo muito, muito, o orgulho que eu tenho de você. Então vamos lá, gente, vamos falar desse tema, reflexão sobre ansiedade. Isso é uma coisa muito importante, é uma reflexão que vale muito a gente estar sempre fazendo, não é verdade? Porque geralmente não, né? Mas volta e meia nós nos vemos às voltas com um estado de ansiedade, né? Que é um estado que, como eu falei no começo, pode gerar muitos problemas para nós. E eu encontrei uma mensagem aqui no nosso Vida Feliz. Encontrei essa mensagem número 152 da Joana de Ângeles, que ela trata de alguns aspectos relacionados à questão da ansiedade. Então ela fala assim: acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes, por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios, com facilidade subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas e não o que tens ou com quem te encontras. Gilbinha, queridão, muito bacana essa mensagem, né? Mais uma mensagem muitíssimo interessante dessa obra querida, e que ela começa de cara pedindo para que a gente acalme os nossos corações diante das ansiedades, até naturais, dependendo do que nós realizamos, né? Mas ela pede que a gente acalme o nosso coração. Até porque tem aquele ditado, né, que geralmente a gente ouve, né? O que é nosso está guardado. Né? Isso, meu pai falava muito isso. Calma, o que é teu está guardado. Então, se a gente tem aquela certeza de que estamos fazendo tudo o que foi planejado, o que foi pensado para a realização de alguma coisa, tenhamos serenidade no nosso coração. Como ela fala, a gente sofre muitas vezes de véspera. Não sofras de véspera, né? Quantas e quantas vezes nós estamos envolvidos por esse sofrimento, por esse sentimento de sofrimento em relação a algo futuro que talvez nem aconteça. Então a gente cria esse estado de ansiedade
em relação a um evento que às vezes nós temos que realizar. Por exemplo, minha filhona está viajando agora, está indo para um evento, né? Então, naturalmente que cria aquela expectativa, né? Mas daí para virar uma ansiedade, é um pulo, né? Então ela pede para que a gente acalme o nosso coração e não soframos de véspera, até porque nós nos preparamos ou devemos estar preparados para aquilo que planejamos realizar. Mas existem situações dentro da nossa vida que, se a gente não tomar o devido cuidado, nós estamos sofrendo antecipadamente. E como eu falei, às vezes a gente sofre por alguma coisa, meu Deus, por uma expectativa de algo que vai acontecer, que supostamente vai acontecer, e às vezes nem acontece. Então ela pede para que a gente não sofra de véspera, né? Porque isso vai nos trazer estados deprimentes, como é o termo que ela usa aqui. Então tem pessoas que ficam até mesmo doentes pela expectativa de algo que vai acontecer. E o que é pior, pode ser que a gente até comprometa a realização daquilo que nós vamos ter que fazer, ou que talvez nem aconteça. Verônica, querida, bom dia. Então, uma outra coisa interessante que ela chama a atenção aqui, que às vezes a nossa carência, ela pode nos levar a valorizar pessoas e coisas que na verdade não tem tanta importância assim na nossa vida. Mas a gente cria aquela ansiedade em função dessa carência e a gente acaba trazendo para o nosso círculo de relação, ou até mesmo vivenciando determinadas situações que são absolutamente desnecessárias. Nós que criamos essa necessidade, muitas vezes em função da nossa ansiedade. Então, ela pede que, diante de uma suposta escassez que estejamos vivendo, a gente tenha a tranquilidade de entender que aquele momento ele é o que nós devemos vivenciar. Porque diante dessa escassez, tem muita gente que atropela em função daquela ansiedade, né? de querer ter prazer a todo custo, de estar buscando, né, posses muitas vezes, sem ter condição para tal. Cláudio, querido, bom dia. Sem ter a condição para aquilo, então as pessoas se endividam pela ansiedade de quererem a todo custo ter coisas, ter prazeres, que às vezes são prazeres que são até mesmo perniciosos, mas que nós, naquele momento, entendemos que são fundamentais. Então, se eu não tenho a condição financeira, muitas vezes, de vivenciar aquilo, existem pessoas que vão se endividar tremendamente, única e exclusivamente para dar vazão àquela ansiedade, aquela busca sôfrega por ter ou por estar em determinados lugares. Igor, queridão, meu querido atleta, né? Então, é uma outra situação que ela achei muito legal ela ter trazido aqui dentro desse texto, um pequeno texto, mas que ela trouxe várias reflexões profundas aqui, né? Então, existem pessoas, por exemplo, que têm a abundância de benefícios e às vezes elas subestimam aquela que ela tem. Elas não consideram, não valorizam aquilo que ela tem. E vivem ansiosas, querendo mais e mais e mais. Às vezes o que elas detêm já é absolutamente suficiente para que sejam tranquilas, sejam felizes, tenham uma vida absolutamente serena, sem grandes problemas. Mas aquela ansiedade, né, de querer sempre mais, acaba fazendo com que a sua vida se destrambelhe, acabe tendo que passar muitas vezes por situações muito dolorosas.
né? Então, é muito bacana quando ela fala que o importante, um lembrete dela no final da mensagem, que ela fala assim: o importante é o que nós realizamos, é o resultado daquilo que a gente faz, e não aquilo que a gente tem em termos de posses, e com quem nós nos encontramos, com quem a gente está andando. Então tenhamos essa serenidade. O que vale, na verdade, é o que nós realizamos. Independente das pessoas darem respostas positivas, nos elogiarem, não é isso. É ter a consciência tranquila de que o que vale na vida é aquilo que nós realizamos. Os resultados do que a gente vai obter têm relação direta com o que nós estamos fazendo. Então isso é que deve tranquilizar o nosso coração. Como ela começou o texto nessa página linda, falando, né? Acalmar o nosso coração, fazer o que nos compete, realizar. Então ter essa minha consciência tranquila. E claro, para que essa nossa ação ela seja efetivamente produtiva, é claro que precisamos estar sempre exercitando o processo do autoconhecimento. Da gente parar para analisar, para avaliar se o que nós estamos fazendo realmente é algo positivo para nós mesmos e para todas as pessoas do nosso entorno. Ângela, querida, bom dia também. É difícil muitas vezes, mas é necessário. A expectativa que nós geramos em cima do que nós vamos fazer, natural que exista essa expectativa, mas que ela não seja uma ansiedade que vai nos deixar doentes. E o que é pior, vai atrapalhar o que nós precisamos fazer. Tá? Daniele... Ô Dani, tudo bem, minha querida? Há quanto tempo? Então tá feita aí a reflexão. A ansiedade é óbvio que é um estado que toma conta de muita gente, mas como o espírito Joana de Ângeles chama a atenção aqui, a gente precisa ter esse cuidado de não deixar que aquela expectativa ela gere de alguma forma uma ansiedade que vai comprometer os nossos planos, as nossas ações. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos vocês, uma ótima semana e que nós estejamos serenos, tranquilos para fazer o que nós devemos e podemos fazer. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.